Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus consolou os seus discípulos com essas palavras, falando que eles não ficassem preocupados. Ele voltaria um dia, os levaria e eles estariam na presença do Senhor por toda a eternidade. Acredito que nessa manhã o nosso coração também precisa descansar nas promessas do Senhor. Ele prometeu voltar um dia nos buscar aqui nessa terra onde nós estamos passando lutas, dificuldades, problemas, mas um dia teremos a presença do nosso Supremo Pastor vivendo ao nosso lado por toda a eternidade. Muito bom dia. Com essas palavras nós abrimos aqui mais um dia de estudo da Palavra do Senhor. Quero deixar com você também aqui um texto da Palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 68, onde a Bíblia diz o seguinte: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Salmo 119, o versículo 68. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Todas as ações de Deus é para nos abençoar, é com o objetivo de nos salvar. O nosso Deus almeja nos ver um dia vivendo com Ele por toda a eternidade. Por isso que nós jamais podemos perder a fé no braço do Onipotente. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 6, o versículo 1. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Como é imprescindível para todo ser humano ter a certeza que a nossa vida está agradando a Deus. Vivendo uma vida de obediência, estamos seguindo restritamente o que Deus tem pedido para cada um de nós. Nesse momento, os israelitas vivendo em Jerusalém, no território de Judá, eles estavam em plena consciência tranquila de que eles estavam seguindo, buscando e fazendo tudo aquilo que Deus sonhava para suas vidas. Eles estavam priorizando o Senhor. Em vez de primeiramente reconstruir os muros de Jerusalém, eles estavam construindo o templo, porque eles tinham plena certeza, não adiantava construir os muros sem ter a bênção de Deus sobre as suas vidas. Por isso que primeiramente eles queriam reconciliar as suas vidas com o Senhor, oferecer sacrifícios e depois então eles teriam a certeza que o anjo do Senhor, que o Eterno, estaria ao lado deles para dar forças para que eles pudessem reconstruir os muros da cidade. O rei Ciro emitiu o decreto para a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém no ano 518 e no ano 517 a.C. Mas a conclusão dessas obras se deram no dia 12 de março do ano 515. Como nós podemos ver no versículo 2, Deus conduz todas as coisas. O rolo, a descrição da autorização para a reconstrução do templo tinha sido perdido, mas o Deus conhecedor de todas as coisas levou Dário a encontrar o decreto e mais uma vez a reconstrução do templo foi dado continuidade. O Deus que nós servimos, Ele cuida de todos os detalhes. O Deus que nós servimos, Ele nos supre todas as nossas necessidades. Não há necessidade de vivermos ansiosos o dia inteiro. Nós precisamos descansar no Senhor, confiar no braço do Onipotente. Quando nós nos colocamos nas suas mãos, a nossa vida é extremamente abençoada. A autorização para a reconstrução do templo não só foi conduzida pelo Senhor, mas Ele também providenciou todos os meios, os recursos para que o templo pudesse ser concluído. O próprio rei Dário permitiu que da sua tesouraria saísse recursos para a reconstrução do templo em Jerusalém. Era da política dos sírios em permitir que templos que estavam em cidades que tinham sido conquistadas, eles fossem restabelecidos, para que o povo daquela terra pudesse adorar o seu Deus e interceder em prol do reino de Babilônia. Mas nós jamais devemos nos esquecer, aqui não há coincidência, aqui é uma providência. Deus estava conduzindo a história. Deus permitiu que o seu povo fosse vencido por um povo, para que no futuro esse mesmo povo tivesse a responsabilidade de reconstruir o templo do Senhor.
E mais uma vez, Deus agia com atos de misericórdia, de graça para com o seu povo, para que eles vivessem uma vida livre, independente. Essa é a razão pela qual Deus os libertou, os tirou do cativeiro do Egito para viver uma vida livre. E toda a terra foi dada para o seu povo como herança do Senhor. Esdras, capítulo 6, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela, e que sua casa se faça um monturo. A história nos informa que quando Dário invadiu Babilônia, ele empalou cerca de 3.000 pessoas. O decreto do rei Dário agora era muito específico. Ele estava permitindo que o templo em Jerusalém fosse reconstruído, mas que o povo judeu jamais se esquecesse de orar pela vida do rei Dário. Nenhuma pessoa sob a face dessa terra teria autoridade para poder revogar o decreto do rei Dário. Todos deveriam obedecer. A partir desse momento, jamais o templo poderia ser interrompido. Se o rei Dário tinha retificado o edito, todos os povos, todas as nações deveriam aceitá-lo como sendo real. Esdras, capítulo 6, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. A conclusão do templo do Senhor em Jerusalém aconteceu no ano 516 a.C., no dia 10 de março. O móvel que, na verdade, estava faltando dentro do templo nessa ocasião era a Arca do Senhor, símbolo da presença de Deus. Quando o templo de Salomão foi destruído, a Arca do Senhor jamais foi encontrada. Consequentemente, a partir de então, já não mais falava do fogo perpétuo que não poderia ser apagado dentro do santuário. Ao longo do tempo, as palavras do profeta Ageu se tornaram reais. O segundo templo não tinha a glória do primeiro templo, mas foi um templo que mais perpetuou. A planta desse templo era semelhante à planta do templo de Salomão. O que na verdade mudava era que no lugar santíssimo não tinha a Arca do Senhor. De acordo com Flávio Joséfo, no dia da expiação, em vez do sacerdote fazer a expiação sob a arca, ele colocava a sua expiação em cima da placa onde no passado estava a Arca do Senhor. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Esdras nos informa de que a reconstrução do templo se deu mediante a vontade do Senhor e através da autorização dos líderes políticos daquela época. É claro que Deus escreve a história, Deus conduz a vida dos seres humanos que estão sob a face dessa terra. Nada acontece sobre o planeta Terra sem que Deus permita que isso possa acontecer. Creio que nessa manhã, ao pararmos para fazermos uma reflexão e compreendermos o tamanho e a grandeza do nosso Deus, o nosso coração precisa descansar nos braços do Onipotente. Se todas as coisas que acontecem sob a face dessa terra, Deus tem o controle, nada que irá acontecer sob a nossa vida no dia de hoje ou nessa semana que não esteja sobre o olhar do nosso Deus. Se Deus assim permite que isso aconteça, nós precisamos confiar no braço dele. Ele tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um sonho muito maior do que nós sonhamos para nós mesmos. Portanto, nós precisamos manter a nossa fé no Onipotente. Como nós podemos ver no versículo 16, há momento para alegria, há momento para choro, mas esse momento agora era o momento para a celebração. O templo do Senhor tinha sido concluído e eles estavam celebrando a festa da Páscoa, 7 dias celebrando diante de Deus todas as bênçãos recebidas sobre as suas vidas. E mais uma vez Deus estava dando a oportunidade para que um povo pudesse reconstruir diante de Deus a sua aliança e o seu relacionamento com o Senhor. A maior alegria para todo cristão é ter a plena convicção de que esse soberano conduz a nossa vida e ele conduz e escreve a história do planeta Terra. Nós vivemos aqui não para o acaso, mas nós vivemos aqui para o Senhor. É a razão pela qual a nossa felicidade se completa em adoração ao Criador. É muito provável que os Salmos 146 a 150 eles devam ter sido escritos nesse período pelo profeta Ageu. Como nós podemos fazer a leitura no versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã,
Sem ovelhas não tem nem comparação quando o primeiro templo foi dedicado ao Senhor. No primeiro templo, muito mais ofertas foi oferecida para Deus, mas agora eles estavam oferecendo o que eles tinham e Deus aceitou da mesma forma. O que de fato deve trazer paz para o nosso coração quando nós ofertamos para Deus, se nós estamos o fazendo da melhor maneira possível, se nós estamos entregando para Deus tudo de fato que o nosso coração reconhece que pertence a Deus. Se nós o fizermos dessa forma, com amor, tenha certeza que o Senhor também irá aceitar as nossas ofertas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6 do livro de Esdras, eu e você, nós precisamos parar para fazermos a seguinte reflexão. Feliz é aquele que tem a oportunidade de investir os seus dons e os seus talentos e os seus recursos na obra do Senhor, para avançar o reino de Deus aqui nessa terra. Como resposta de uma vida entregue a Deus, Deus também irá se voltar para essa pessoa com ricas bênçãos. E foi isso que aconteceu na vida de Esdras e todos aqueles que estavam envolvidos na reconstrução do templo do Senhor. Adam Clarke investiu 40 anos da sua vida para construir um comentário bíblico para que as gerações futuras pudessem se beneficiar deste material. Noah Webster investiu 36 anos da sua vida cruzando os oceanos para que pudesse construir um dicionário com o objetivo de deixar um legado para as futuras gerações. John Milton interrompia o seu sono às 4 horas da manhã com o objetivo de compor canções e poemas para que outras pessoas pudessem ser elevadas, abençoadas através do seu trabalho. Mas a minha pergunta nessa manhã é: o que é que nós temos feito para que nós possamos abençoar as futuras gerações? Para que nós possamos investir no reino do Senhor, para que nós vejamos o reino do Senhor avançar a cada dia? Será se temos usado os nossos dons para que possamos muito em breve ver Jesus Cristo voltar aqui a essa terra? É uma pergunta para que nós possamos refletir. Se o temos feito, que a mão do Eterno esteja sobre a nossa vida. Se nós não temos feito, hoje é o dia, agora é o momento para que nós possamos recomeçar diante do Senhor. Tenha certeza de uma coisa: Deus espera que todos os seus filhos estejam envolvidos na obra da pregação de avançar o reino do Senhor aqui nessa terra. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. A cada dia nós queremos ser mais do Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.